coisas, a gente canta coisas, né? E às vezes a gente entra nos lugares tão automáticos de falar e cantar. Mas eu queria que você gastasse 30 segundinhos aí e lembrasse quando o Senhor te encontrou e chamou você. Você lembra do dia? Você lembra como foi quando Jesus te chamou? Você lembra quando foi o dia que você decidiu por aquilo que você estava vendo, por aquilo que o Senhor falou ao seu coração, pela forma com que Ele se manifestou e Ele capturou você? Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar do que você sentiu quando isso aconteceu? Quando os céus invadiram a terra e encontraram a minha vida e a sua vida. Que dia glorioso. A Bíblia fala assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Quando a gente para pensar que o Senhor teve um plano para nos encontrar, que o Senhor trabalhou para nos encontrar, que o Senhor nos escolheu e em determinado momento, para Moisés a sarça ardia em fogo e não se consumiu. Para mim e para você, o que aconteceu quando nosso coração foi tomado por esse amor, por essa graça, por essa convicção de chamado para estarmos aqui? Quando a gente canta que essa chama não se apaga e não se apagará, eu estava ali, Senhor, o Senhor quem acendeu a chama no altar e ela nunca mais se apagou. Senhor, que o nosso coração nunca perca de vista esse dia, que nós não venhamos a esquecê-lo em meio a tantas coisas, em meio a tantas memórias, o dia em que nós nos encontramos com o Senhor, um dia em que nós dissemos sim, um dia que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando Ele entrou na nossa história, quando Ele entrou na nossa vida, na nossa família, e tudo foi diferente, quando nós nos deparamos com o Salvador. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Põe a mão no seu coração, fale com Ele, gaste um minutinho, falando: Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me encontrou no caminho da vida, perdido, cheio de pecado, cheio de dores, perdido, desistindo de tudo, desistindo de todos, quando o seu amor me encontrou. Quando a sua graça redentora me capacitou para vencer as dificuldades da vida, quando o seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza e me fez permanecer e estar aqui até hoje. Obrigado, Senhor, porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Jesus, de verdade, a gente está muito grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer, nos levando a lugares ainda mais profundos, lugares maiores ainda, no seu amor, na revelação de quem Tu és, no conhecimento do Cristo, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor. O salmista dizia: o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que daríamos ao Senhor pela nossa salvação? Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pode se assentar. Aleluia. A nossa salvação, né? Tudo bem com você, querido? Amém? Gente, queria falar rapidinho algumas coisas. Então, quinta-feira, nosso batismo e convivência. Teremos lá umas 17 pessoas que descerão as águas do batismo. Amém? Glória a Deus. Fora os que vão se batizar lá na hora, né, Bruninho? Em nome de Jesus lá, vamos salvar mais umas almas aí, porque nosso negócio é ganhar alma, irmão. Nós gostamos de ganhar alma. Então, quinta-feira, lá na chácara, lá na chácara da Betel, vamos estar lá o dia todo, a igreja toda participando, se mobilizando lá, vamos ter um tempo de comunhão, de bênção, confraternização. A chácara é linda, a estrutura é top. Você não dá, Serginho, eu não tenho ainda uma programação e não sei como que faz. Fala com a gente depois do culto, que nós já te levamos para dentro da arca do Noé, antes que a porta feche, e você vai estar com a gente lá, e vai ser um tempo de bênção, de alegria, bem massa, tá bom? Líderes de célula,
você que está me ouvindo, tanto aqui quanto no nosso online, um abraço para o pessoal do online. Se você ainda não acertou, em nome de Jesus, acerte. Até amanhã. Os que vão para o restaurante e os que vão fazer o churrasco convencional, vamos acertar tudo isso amanhã, que terça e quarta-feira eu tenho que pagar esse trem e vai dar tudo certo, amém? Então a gente já tem muita gente, tanto no restaurante quanto na chácara, lá no churrasco, tem uma galera. Você não pode ficar de fora, vem com a gente que vai ser uma bênção, tá bom? Então vai ser um tempo precioso, vai dar sol em nome de Jesus, vai dar calor e vai ser top o batismo lá, tá? Então, não fique de fora, amém? Outra coisa que eu queria falar para vocês, festa das células. A festa das células vai acontecer em dezembro, então todos os líderes de célula já receberam um país, cada líder de célula está com um país. Cada célula vai vir aqui para a festa das células, caracterizado, enfim, use a criatividade, só não vem aqui de qualquer jeito. Não vem aqui na má vontade, você tem que vir empolgado, né, Bruninha? Nós estamos empolgados que vai ser um festão para toda a igreja, todas as células reunidas. Nós vamos ter um tempo de honra, de celebração, de alegria, e nós vamos abençoar as nações. Então, cada célula vai vir aí com roupas típicas, vão vir com comida típica. Minha célula é de Portugal. Nós vamos fazer um barulho aí, né, amor? Em nome de Jesus. Cadê o Netinho, né, Netinho? Nós não vamos passar alheio essa festa, né, Netinho? Nós vamos para cima. Então nós vamos vir mesmo com tudo, comida típica, e vai ser uma festa na igreja. Venha, nós vamos dar maiores informações na sequência, mas já se prepara, vai ser no segundo final de semana de dezembro. Segundo final de semana de dezembro, tá? A gente vai falando. Outra coisa, campanha da água, né? Glória a Deus. A gente já acabou de retirar ali, a igreja se envolveu em massa nessa campanha da água e da cesta básica para a gente mandar lá para o pessoal de Rio Bonito do Iguaçu. Então a gente está carregando junto a Jocum lá um caminhãozinho com água, com um monte de cesta básica, que vai estar indo amanhã cedo lá para o pessoal que está precisando. Então obrigado por você que ajudou, obrigado por você que se envolveu na causa. Então a gente conseguiu bastante coisa e vamos fazer a nossa parte como família de Cristo para abençoar aqueles queridos que nesse momento estão passando por um momento tão difícil lá em Rio Bonito do Iguaçu. Então nós vamos também estar ajudando como igreja para que eles possam rapidamente se recuperar a cidade e em nome de Jesus voltar à sua vida, amém? E 21 dias de jejum. Vocês viram que eu marquei o jejum para depois da batismo e convivência. Você curtiu o batismo e convivência. No outro dia começamos 21 dias de jejum. Qual que é o foco dos 21 dias de jejum? Nós vamos orar sobre a igreja, sobre o ano de 2026. Tudo aquilo é um ano muito importante para o Brasil em 2026, né? Nós temos aí as eleições presidenciais, é um momento importante do nosso país. Temos a Copa do Mundo, né, Fábio? Não podemos esquecer, né? Então tem tanta coisa ano que vem, mas a gente vai estar orando pela igreja, vai estar orando pelo nosso ano 2026, então se envolva nesse projeto, realmente foque em jejum, foque em oração, coloque lá, tire uma refeição ou um tipo de alimento, mas realmente mergulhe em oração, na leitura bíblica, nesses 3 princípios da palavra de Deus, né? Jejum, oração, leitura da palavra, e vai ser um tempo tremendo, é o nosso 4º e último período de jejum esse ano, de 21 dias, e nós estamos com uma grande expectativa em 2026, naquilo que o Senhor vai fazer. Mas só de expectativa não vive o homem, nós precisamos estar alinhado com o céu. Então por isso que nós estamos fazendo jejum, para estar alinhado com o céu, para fazer o que o Senhor está nos apontando nesse tempo. Então esteja conosco que vai ser uma bênção. Você líder de célula, coloca a tua célula para jejuar. Quer um motivo bênção para você colocar a tua célula para jejuar? Multiplicação no ano que vem. Faz debaixo de oração, fala assim: Senhor, nós vamos orar e jejuar pela multiplicação da nossa célula para 2026. Nós queremos multiplicar, nós queremos avançar, nós queremos ganhar almas. Então coloca isso como um propósito de oração na célula. Não tenho dúvidas de que vai dar boa. Amém? Quem vai estar comigo nisso? Amém? Isso aí, uma meia dúzia. Mais gente? Amém? Isso aí, Brasil. Vamos para cima, né? Crente ora, irmão. Amém? Neemias capítulo 3, abre a palavra de Deus comigo aí. Neemias 3, verso 28. Neemias 3, 28.
Todos acharam, amém? Sim? Diz assim: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Novamente, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Vamos orar? Querido Senhor, nós te honramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa manhã em nosso meio, mas nós também acreditamos no que o Senhor vai fazer nessa noite. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas estar no controle de todas as coisas. Pedimos, Senhor, que essa semente, ela não caia no caminho. Pedimos que essa semente não caia entre espinhos, nem entre as pedras, mas que ela caia em terra boa, Senhor, e ela caia ali, e ela possa frutificar, e dar muitos frutos, e ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Que nessa noite o Senhor se revele ao coração de cada um de uma forma poderosa, particular, profunda, cirúrgica, nos levando ao conhecimento de Deus, nos levando ao entendimento da sua palavra, nos levando a compreender os lugares que o Senhor quer que acessemos a partir da fé, os lugares que o Senhor quer que alcancemos a partir de um posicionamento no Senhor. Fala conosco, Senhor, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, ó Deus, mas tudo sobre verdade e amor, sobre amor e verdade. Nós queremos proclamar aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando algumas semanas sobre fundamentos que estão estabelecidos nessa casa, aquilo que Deus tem trazido para nós, né? Os 5 fundamentos que nós temos trabalhado, trabalhamos muito sobre isso, e é interessante que quando eu e você ouvimos algumas coisas de Deus, quando eu e você recebemos palavras, apontamentos, percepções, direcionamentos de Deus, palavras proféticas, sonhos, enfim, é interessante porque nós ficamos muito alegres e muito contentes quando isso acontece. Todos nós gostamos de ouvir direções de Deus para a nossa vida. Ouvir, por exemplo, como no dia em que o Senhor chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tenda, sai para fora, sai da visão limitada que você está tendo, Abraão, sai desse lugar fechado que você só enxerga as paredes da sua tenda, sai para fora, Abraão, existe algo maior, existe algo muito maior que eu tenho para você. Olha para o céu, olha as estrelas, olha para elas, você pode contar? E Abraão, claro que não, e a Bíblia diz que o Senhor falou: então assim será a tua posteridade. E quando Deus se revela a um homem e uma mulher, algo extraordinário acontece dentro da gente. Quando Deus fala comigo e com você pela primeira vez, ou em todas as vezes que Ele se revela, nunca são coisas normais, nunca é um momento qualquer, nunca é uma coisa que você deixa passar, né? Quando Deus fala, nós temos que estar 100% ligados, nós temos que estar conectados, atentos, e quando Deus fala, nós entendemos, sentimos no corpo, na alma e no espírito a presença do Todo-Poderoso nos dando um destino, nos dando uma direção, nos dando um caminho. Mas enquanto eu estava pensando em tudo que o Senhor tem falado conosco, estabelecendo princípios profundos aqui na igreja, estabelecendo uma visão nova para esse novo tempo aqui na igreja, o Senhor, eu sou muito questionador no sentido assim: Deus, eu não quero errar e eu não preciso errar. Mas para eu não errar, eu preciso que o Senhor sempre fale para mim o como. Irmão, o como é muito importante. Eu vou dizer para você que o como é fundamental para viver tudo aquilo que eu e você queremos viver de Deus. Que às vezes a gente sabe o que Deus tem, Deus já revelou para você qual é o seu chamado, Deus já revelou para você o que Ele quer com você, Deus já revelou para você o que vai acontecer, onde Ele vai te levar. Mas o como, irmão, o como é crucial. O como ele é muito importante, porque o como vai fazer eu e você mantermos o nosso coração no lugar de dependência, fazendo a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas. O meu coração como pastor, eu falei hoje de manhã com uma pessoa que veio conversar comigo depois do culto, eu falei: a minha maior preocupação é colocar você no lugar certo para fazer a coisa certa. Porque eu sei que uma pessoa certa no lugar certo, ela vai produzir, ela vai crescer, ela vai frutificar. Por quê? Porque a goiabeira em Antonina vai dar boa. Porque lá é a terra, tem a temperatura, tem a terra, tem os nutrientes, tem tudo que precisa para ela dar goiaba.
tem tudo que precisa para em Curitiba dar pinhão. Então assim, cada semente precisa estar no lugar certo, plantado da forma certa, sendo cuidada da forma certa, para ela crescer, frutificar. Então o nosso coração como liderança é tomar todo zelo e cuidado para que você esteja no lugar certo para produzir, para frutificar e avançar. Amém? Está comigo? Amém? Então quando eu e você pensamos dessa forma, o como ele é muito importante. Quando eu e você temos sonhos, temos projetos, palavras de Deus, nós começamos a vislumbrar. Como que é quando Deus fala com você? Alegria invade o nosso coração. Expectativa é gerada no nosso coração a partir daquilo que Deus começa a apontar. Sabe aquela alegria de se sentir produtivo, aquela alegria de se sentir lembrado, aquela expectativa de, uau, Deus tem algo para mim, uau, Deus tem algo para essa casa, uau, Deus tem algo na minha vida profissional, Deus tem algo na minha vida familiar, Deus tem algo na minha vida ministerial, e nesse vislumbre da presença e da palavra de Deus, alegria, expectativa, fé, é gerada no meu e no seu coração. Fé é gerada para entender que agora existe uma projeção, existe um lugar, existe um alvo, existe algo que Deus quer que eu participe. E isso gera uma expectativa no meu e no seu coração. Mas só ver, só pensar e só esperar é muito difícil. Por isso que entender o como é tão importante. O que Deus quer que eu faça hoje para contribuir para isso que Ele tem revelado? O que Deus quer que eu faça hoje? Qual é o posicionamento que eu preciso ter hoje para entender e me encaixar no que Deus está fazendo? A gente sempre fala sobre isso. Eu falei essa semana, estava pensando sobre isso. Falei, Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Meu, você já parou para pensar isso? O grande Criador dos céus e da terra tem um plano macro. Nos chamou, nos escolheu, nos capacitou para viver juntos esse propósito. Então, Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixe de fora do movimento espiritual, do seu plano para a minha geração, que eu fique de fora disso. Mas entender isso, queridos, é interessante que eu e você precisamos entender que para vivermos essa realidade, nós precisaremos ser desenvolvidos. Diga para o seu irmão, ser desenvolvido. Nós precisamos ser desenvolvidos. O homem por si só não consegue se desenvolver sozinho. O homem por si só, a sua capacidade, ela é limitada para viver o plano de Deus fora do contexto de Deus. Ô louco, Brasil! Olha lá quem chegou lá, meu amor. Direto do Rio Grande do Sul, jogador. Eu falando com ele, achei que eu ia falar com ele pela internet. Falei, meu amigo online, está aqui, ó. Depois nós falamos, gaúcho. Então, queridos, vou até pregar melhor agora, Pia. Agora me empolguei. Agora vai ser fogo e glória. Então, assim, queridos, o que eu queria dizer para você é que eu e você precisamos entender que Deus quer nos desenvolver, nos ensinar. Eu e você precisamos ser ensinados. Eu e você precisamos ter um coração aberto para ser ensinados naquilo que Deus quer, num desenvolvimento. E preste atenção que eu vou falar para você. Lugares escondidos de aprendizado geram crescimento. Lugares escondidos de aprendizado geram crescimento. Deus tem falado muito conosco neste ano durante Raízes no Amor. Deus tem falado para nós um momento de que raízes crescem. Raízes do amor precisam ser estabelecidas e profundas dentro do meu e do seu coração. Essas raízes vão nos levar a lugares, o quê? Num lugar de firmeza, de fortaleza, para que tudo aquilo que nós possamos construir e que Deus vai construir através de nós. Mas raízes, irmão, ninguém vê. Raiz ninguém vê, né? Jesus fala numa das suas parábolas que o que mais vai fazer o agricultor, que ele lança as sementes, joga na terra, e agora ele precisa esperar que o Senhor venha, que essa semente morra, que ela germine, que ela crie raízes profundas, até que ela brote para cima da terra e comece a dar frutos. Então, existem lugares na minha vida, existem lugares na sua vida, que nós vamos viver crescimentos e desenvolvimento sem ninguém perceber, sem ninguém ver. Existem momentos de solitude. Preste atenção, Moisés ficou 40 anos no deserto antes de ser chamado pelo Senhor. Ninguém viu. E a Bíblia é tão incrível porque ela fala assim, que Moisés estava no fundo do deserto quando a sarça começou
a queimar e não ser consumida. No fundo, então pensa num fim de mundo, era onde Moisés estava. Sozinho, 40 anos, esquecido pelo Egito, esquecido pelo povo de Israel, o povo de Deus ainda continuava escravo, mas Moisés estava lá e Deus estava gerando raízes, crescimento, desenvolvimento na solitude. Quer que eu te dê outro exemplo? Davi, a Bíblia fala que Davi está fugindo de Saul, nos seus 17 anos de fuga contra o rei Saul. A Bíblia diz que ele entra numa caverna para ficar escondido, na caverna de Adulão. E daqui a pouco, do nada, esse homem que morava dentro de uma caverna escondido, começa a receber amaldiçoados, começa a receber endividados, começa a receber gente sem esperança e expectativa. E todo mundo agora começa a entrar dentro dessa caverna, e lá na caverna de Adulão, em meio à escuridão, no meio do deserto, num lugar inóspito, num lugar desprovido de recursos, a Bíblia fala que Davi começa ali a criar um exército e a treinar um exército que mais tarde se tornaram os 400 valentes de Davi. Israel nunca teve guerreiros como os 400 valentes de Davi, que foram gerados, que foram desenvolvidos, que foram habilitados e treinados em meio à escuridão. Numa caverna que ninguém sabia, tinha 400 pessoas que estavam sendo moldadas para se tornar o grande exército do grande rei Davi. Muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida sem holofotes, irmão. Muitas coisas são desenvolvidas em nós em meio à dor, em meio à solidão, em meio a dificuldades. E muitas coisas são essas raízes profundas, nesses lugares de solidão, de solitude, entre você e o Senhor, que vão te habilitar para viver o propósito. A grande queixa de Moisés era: Deus, o seu povo está sofrendo, escravo. A Bíblia fala que depois de 40 anos, Deus olha para Moisés lá naquele deserto e fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso estou chamando você, porque agora é hora, agora você está preparado para. Agora você tem raízes profundas no seu coração para viver o propósito. Agora você, depois de passar pelo processo, agora você tem um lugar enraizado, firme, sobre a rocha que vai sustentar você. E é interessante, porque quando Deus fala de reconstrução, como Ele está falando a partir de Neemias, coisas profundas precisam acontecer no meu e no seu coração para viver restauração. Fale assim: para viver restauração, eu vou precisar crer. Amém? E é interessante que esse versículo que eu e você lemos aqui, querido, ele vai nos ensinar muitas coisas, porque raízes profundas crescem para sustentar a visão. Você, sem raízes profundas, não vai conseguir sustentar o que Deus tem para você. Você, sem raízes profundas em Deus, você não vai conseguir sustentar a promessa, não vai conseguir sustentar tudo que Deus quer construir, tudo que Deus quer te fazer frutificar. Raízes são fundamentais para a permanência da árvore, raízes são fundamentais para o crescimento da árvore, raízes são fundamentais para permanecer firme no dia mau. Amém? E quando nós lemos aqui sobre Neemias, é interessante porque Neemias está vivendo um processo de chegar em Jerusalém. Jerusalém foi devastada, destruída, queimada a fogo, só vivendo de um monturo de lixo e sujeira. E a Bíblia fala que ele começa a reconstruir. E Jerusalém tem 12 portas. E essas portas foram queimadas a fogo. E esse versículo que nós lemos está falando sobre a porta dos cavalos. Preste atenção, o versículo que nós lemos. A Bíblia fala assim: para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Querido, preste atenção. Por que Neemias chamou os sacerdotes para fazerem a restauração desse pedaço da cidade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque Neemias chamou e levantou os sacerdotes. Eu já preguei aqui há um tempo atrás sobre sacerdócio real, nação santa, lembra? Todos nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes e sacerdotisas dentro da nossa casa. Mas Neemias, nesse ponto da cidade, que era um ponto estratégico, ele chama os sacerdotes e separa eles. Por quê? Porque eles precisavam, cada um, restaurar o muro, fechar as brechas, os buracos, as fendas do muro, na frente das suas casas. E porque nesse ponto ele traz o sacerdócio? Porque você precisa entender, qualquer coisa que Deus vai fazer na sua vida, sempre vai começar pela sua
casa. O avivamento em Atos, ele nunca começou de fora para dentro. Ele começou em 12 homens. Ele começou ali naqueles homens que estavam no segundo andar da casa de João Marcos, e ali houve o batismo do Espírito Santo, e aí dali Jerusalém foi tocada, aí depois a Judéia, depois a Samaria, depois os confins da terra, todos os lugares em volta começaram a ser alcançados a partir do poder do Espírito, mas tudo começou de dentro para fora. Tudo que Deus faz começa de dentro para fora. E aqui nesse tempo, Neemias pega o povo e fala assim: sacerdotes, reparem cada um a sua casa, de frente da sua casa. Preste atenção, o que eu e você vemos quando nós olhamos para a nossa casa? O que eu e você enxergamos quando olhamos para dentro da nossa casa? Imagine que Neemias pede para os sacerdotes estarem na sua casa, olharem para a sua casa, olharem para o muro que havia, que Jerusalém era cercada por muralha, e dentro e na frente da casa deles existia um muro que estava quebrado, que estava com fendas, que estava com buraco, e essas fendas, esses buracos eram um lugar de insegurança, porque ali poderiam entrar feras, ali poderiam entrar animais, ali poderiam entrar inimigos. O que você enxerga quando você olha para a sua casa? O que você enxerga no muro de proteção da sua casa que precisa ser reparado? Lembra-se da visão profética, da tipologia do sacerdote? O que fazia o sacerdote? Ofertas de sacrifício, ofertas de perdão de pecado, ofertas de ação de graças, amém? Isso que fazia Arão e seus filhos. Você é sacerdote real hoje de Deus. Quando você olha para a sua casa, quais são as fendas que você enxerga? Nós precisamos parar para olhar para dentro da nossa casa e avaliar que tipo de insegurança, que tipo de risco a nossa casa pode estar, de alguma forma, frágil. De alguma forma, ela pode estar no momento de insegurança. O que você enxerga, como Neemias fez aqueles sacerdotes? Olhem para frente da sua casa. O que precisa ser restaurado? Uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente. O que o sacerdote precisava olhar para a sua casa e dizer assim: tem coisa, sabe quando o pai e a mãe sentem umas coisas assim, o negócio não está certo. Quando você olha para o seu casamento, o que precisa estar alinhado, e você vê que tem uma fenda, você vê que tem um buraco e não está legal? O que você olhando para os seus filhos enxerga que precisa acertar? Neemias te ensina que a restauração precisa, essa correção precisa acontecer lá dentro. O que dentro de mim está desalinhado ao propósito de Deus, que pode de alguma forma fazer com que inimigos entrem? Que de alguma forma eu estou fragilizado, que eles possam tocar na vida dos meus filhos, que eles possam tocar no meu futuro, que eles possam tocar no meu casamento, que eles possam tocar no meu chamado profético. O que é que precisa ser restaurado? Porque a obra de Jerusalém, ela não começou simplesmente a partir somente, posso dizer, com os muros e depois restauração dentro. Não, dentro para fora, tirando o que é lixo, tirando o que não presta, tirando coisas. Irmão, presta atenção, quero falar muito com os homens, como eu falei de manhã. Homem, você é sacerdote dentro da sua casa. O que você enxerga que pode de alguma coisa fragilizar a sua casa? É uma análise que nós homens precisamos fazer. Existe um altar de adoração na nossa casa? Ou a gente esqueceu isso e tem um buraco lá no muro que pode entrar qualquer tipo de coisa, menos adoração ao Senhor? Existe algo que de alguma forma está roubando o meu tempo, ou o tempo da minha família em relação a casamento entre eu e a minha esposa, e que pode se tornar um afastamento emocional? Para os nossos filhos, existe alguma amizade que você olha lá dentro da sua casa, os amigos dos seus filhos, que pode ser um risco? Nós precisamos olhar para essas coisas. O que os nossos filhos estão olhando na rede social pode ser um risco?
com quem eles conversam, que tipo de jogos eles jogam, que tipo de desenhos eles assistem, que tipo de filme eles assistem. São cuidados que eu e você precisamos ter na nossa casa, que podem ser fendas nos muros, que dão liberalidade, legalidade e acesso para os inimigos entrarem dentro da nossa casa. Então o que eu quero que você entenda é, o que hoje eu preciso entender, o que eu estou vendo quando isso está acontecendo. A casa é o lugar de restauração, a casa é o lugar do reino de Deus, a casa é o lugar onde eu e você precisamos estar firmados no que Deus quer para mim e para você. O que nós estamos permitindo e o que nós não estamos restaurando. Talvez você não está restaurando seu relacionamento com seus filhos, talvez você não está restaurando seu relacionamento com seus pais. Talvez você solteiro está aqui e você não tem relacionamento com seus pais. É de dentro para fora. Você precisa ter relacionamento com eles e viver um relacionamento de honra. Neemias está dizendo que a restauração da cidade começa em casa. Como que nós queremos viver avivamento? O avivamento dos últimos dias, ele vai começar, querido, nas nossas vidas, nas nossas casas, no altar do nosso coração. Essa semana eu vi um post que dizia assim: por que você se ilude a querer queimar na igreja no domingo, se de segunda a sábado você não queima nada sobre o altar? No domingo deveria ser a soma de várias pessoas que queimaram a semana inteira, que quando elas se juntam, gera-se um avivamento, e não ao contrário. A gente quer receber daqui para fazer lá, quando na verdade nós precisamos fazer lá, para realmente celebrar aqui e receber de Deus. E é interessante, porque daí Neemias fala assim, ó: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes. O que é essa porta dos cavalos? Lá em Jerusalém tem a porta do tanque, tem a porta, tem vários tipos de porta em Jerusalém, mas ele fala da porta dos cavalos. Eu fui estudar o que é essa porta dos cavalos. Querido, essa porta dos cavalos, ela tinha duas finalidades. A primeira finalidade, o primeiro significado da porta dos cavalos, ela era uma porta de estratégia de guerra. Nessa porta, era uma porta onde todo o exército de Jerusalém entrava e saía. Era uma porta estratégica, num lugar estratégico, muito próximo ao palácio do rei, que era muito colado ao templo de Deus. Tinha a porta dos cavalos, onde os exércitos entravam e saíam. O que Deus começou a falar comigo: ei, preste atenção, se você restaurar a sua casa, se você restaurar os muros na frente da sua casa, se você trabalhar aquilo que precisa ser corrigido, entendido, compreendido dentro da sua casa, você vai continuar essa restauração do muro até chegar às portas dos cavalos. E as portas do cavalo, está falando agora de um lugar de estratégia. Quando eu falo de guerra, irmão, existem dois tipos de batalhas numa guerra: uma estratégia de defesa e uma estratégia de conquista. Então o que Deus está me mostrando e te mostrando a partir de Neemias? Que sacerdotes que sabem o seu chamado sacerdotal, que entendem o que Deus chamou ele, esse sacerdote restaura a casa, faz o que precisa fazer nos muros da sua casa, estabelece o seu governo sobre o seu lar. Depois disso ele é encaminhado para a porta dos cavalos, e ali ele vai receber estratégias. Irmão, você só vai defender a sua casa se o céu te der a estratégia certa. Davi não lutava sem orar. Davi não se defendia sem orar. Davi não defendia o povo sem falar para o Senhor como ele deveria fazer. Qual é a convicção que eu e você vamos vencer na vida? Quando nós restauramos a nossa casa, vamos para a presença de Deus, e Deus nos dá uma estratégia de defesa. O que eu faço para esses meninos não se desviarem? Como eu converso para esses meninos não se desviarem? Como eu faço para a minha vida ser estabelecida? Como eu faço para defender o meu casamento? Qual as atitudes que eu preciso ter para romper, para proteger a minha aliança? Qual os posicionamentos, qual a oração que eu faço para proteger? Qual atitude eu preciso ter para estabelecer a estratégia correta?
você precisa ser aquele que estabelece limites. Falei de manhã. A falta de posicionamento masculino gera empoderamento feminino por simples insegurança. Uma mulher que pende para o feminismo é uma mulher insegura na masculinidade de um homem, ou a falta dela. Só vai existir uma Jezabel num contexto onde tem um Acabe, alguém omisso, alguém que não se posiciona, alguém que não ouve o céu, alguém que não tem uma estratégia do céu. Quando não tem uma estratégia do céu, você não consegue pagar o boleto e você não consegue segurar a mulher que você tem. E quando você não segura a mulher que você tem, ela fica exposta e você passa vergonha. Simples. Um homem precisa ser aquele que traz segurança para casa. O homem precisa ser aquele que traz segurança para o seu governo, para o seu sacerdócio. O homem precisa ser aquele que dá educação e limite aos seus filhos. O homem precisa ser aquele que ouve a sua mulher, compreende a sua mulher, mas define e decide as coisas, porque ele já foi para a porta dos cavalos e ali Deus já falou para ele o que ele tem que fazer. E nada melhor para uma mulher do que um homem seguro que toma a decisão. É ou não é verdade? Você quer ver uma mulher alegre? Pega uma mulher, tem um marido cabra macho que toma a decisão e pega as rédeas da coisa. É aqui. Mas como que você sabe que vai dar certo? Porque Deus falou para mim, e porque Deus falou para mim, nós vamos fazer assim e vai dar boa. Ela vai dizer, então fechou. Como que nós vamos cuidar? Lembra lá, as mulheres sabem disso. Quando você está lá, criançada berra, briga e reclama com a mãe. Daqui a pouco ela chega para o marido e fala assim, vai você lá porque eu não aguento mais. E o cara chega lá e fala assim, ei, vem cá. O que está acontecendo? Na hora, coisa calma. Por quê? Porque existe um sacerdócio saudável sobre o homem, que ele se posicionando, a coisa funciona. Estou falando alguma inverdade, não? Quem está aqui diz amém. Maridos, peçam sabedoria e governem sobre as suas casas e sobre as suas esposas. O sacerdócio começa em casa. A estratégia da guerra, o Senhor vai te ensinar. Quando ela estiver dormindo, brinquei de manhã, quando ela estiver dormindo, você vai lá, põe a mão na cabeça dela e fala assim, aqui Deus, aqui ó. Põe tua mão aqui agora. Toca. Querido, não queira ter razão. Faça a oração. Não queira ter razão, você não vai ter. Mas faça a oração. Mulher, está faltando governo. Espera ele dormir. Brinquei de manhã. Vai falando assim, ó. De 2 em 2, sem fazer bagunça. Vai saindo. Vai saindo. Sem escândalo, porque ele não pode acordar. Um casamento que cresce e avança está envolvido em oração e numa estratégia do céu. Uma família restaurada tem uma estratégia profunda de oração. Por isso que eu falo, quando a gente faz 21 dias de jejum, irmão, mas eu não tenho nenhum motivo. Tem, você tem uma casa, você tem um casamento, você tem filhos. Leve os seus filhos a um lugar profético. Põe a mão sobre os seus filhos, ore pelos seus filhos, estenda a mão, declare sobre eles o reino de Deus, declare sobre eles dons espirituais, declare sobre eles, irmão, um pai e uma mãe não pode sossegar enquanto seu filho não for batizado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai gerar mudança nessa criança. Você não pode ter paz enquanto essa criança não for batizada no Espírito Santo. Você declara, Senhor, eu declaro sobre a vida dela o batismo do Espírito Santo, que o Senhor a batize, que o Senhor mova sobre ela os dons, dê para ela dom de profecia, revelação, interpretação de línguas, qual é a propósito, o dom de milagres e prodígios, o dom de generosidade, o dom de interpretação, o dom de conhecimento, palavra de conhecimento. Derrame sobre ela o teu Espírito, derrame sobre ele o teu poder, derrame sobre ele a sua glória. Querido,
No lugar da porta dos cavalos, a estratégia de defesa, mas também é uma estratégia de conquista. Eu e você precisamos entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, num lugar onde o Senhor vai mostrar para você como fazer. Como fazer? Declarando o reino de Deus. Jovem, gaste seu tempo orando pela pessoa que você quer de Deus. Como você quer. Vou te dar umas dicas. Primeira coisa, que você acha que você tem que ter certeza que a pessoa é bonita, que você gosta da pessoa bonita. Ninguém pode casar com pessoa feia que você não acha bonita. Porque, de verdade, 3 dias depois você vai olhar para o lado e vai dizer: o que eu fiz? O que eu fiz? Só que daí é tarde, irmão. Então assim, beleza é individual, cada um acha uma, sim ou não? Então não tô julgando, não tô colocando nenhum biotipo aqui. Beleza, cada um acha a sua. Mas case com alguém que você acha bonito. Case com alguém que é de Deus. Deus, sabe por quê? O que eu vi de gente que abandonou o propósito por casar errado, irmão. A pessoa tem um chamado, casa com alguém que quer tudo menos o chamado. Você acha que vai dar boa? Alguém vai ter que desistir. Então, jovem, ore e diga: Senhor, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um chamado nessa área, eu preciso de alguém que se conecte comigo, para a gente viver junto o ministério, para a gente viver junto a palavra de Deus, para a gente viver junto aquilo que o Senhor já declarou sobre a minha vida. Querido, ore, peça a estratégia de Deus, coloque diante de Deus. O que você precisa entender é que Deus tem algo para mim e para você, quando nós acessamos esse lugar, onde a sabedoria de Deus vem para nos guiar a tomar decisões. Conquista. Na sua casa, vocês precisam conversar sobre o que vocês vão conquistar. Um casamento alinhado, filhos alinhados. No que vocês vão conquistar, vocês precisam estar alinhados. Como que a gente se alinha na conquista? Na presença de Deus. Vamos orar aqui. É tempo de comprar ou não comprar uma casa? É tempo de trocar ou não trocar de carro? É tempo de viajar ou não ir viajar? É tempo de reformar a casa ou não reformar a casa? Juntos, em oração, o Senhor quer dar estratégia para a conquista. Mas ela precisa ser feita debaixo da presença de Deus, com a vontade de Deus. Não falta recurso para onde tem propósito. Se falta recurso, talvez porque não era tempo ou não era propósito. E quando que eu vou saber e se como? Na presença de Deus. A Bíblia fala que a paz é o juízo da alma. Então quando você e sua esposa oram por algo determinado com seus filhos, oram por uma coisa específica, a paz vai vir sobre todos e vão entender, é tempo ou não é tempo. Agora, se não existe essa estratégia de conquista no Senhor, a Bíblia fala assim, muitos são os planos dos homens, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós estamos cheios de plano, irmão. Meu Deus, gente do céu. O que eu tenho de plano, você não imagina. Tem um menino aqui na igreja que eu e o Richard falamos, né, Richard? Um sonho, uma isolante e o que mais? Um sonho, uma isolante e um estilete. E a NASA vai vir buscar ele aqui porque ele vai fazer um foguete. Mas não é assim. Não é assim. Precisa estar na presença de Deus. Entender o que Deus quer na hora que Deus quer, como Deus quer. A Bíblia fala assim, bem sei que os teus planos não são frustrados. Os planos de Deus, eles não se frustram, irmão. O que precisa eu e você estarmos alinhados na porta dos cavalos. Então a primeira coisa era o lugar do exército. Entrada, saída, conquista, defesa. Qual era a segunda característica da porta dos cavalos? A porta dos cavalos, ela era usada para recursos. Diga, recursos. Então era a entrada de Jerusalém, aonde entravam os grãos, onde entravam os insumos, onde entravam as sementes, onde entrava todo o alimento. Só entrava e saía os recursos por essa porta. Preste atenção, quando a sua casa está alinhada, quando seus filhos estão alinhados, quando seu casamento está alinhado, quando você tem uma estratégia de Deus, os recursos vão entrar por essa porta.
Agora a grande questão é que você precisa perguntar o que você tem feito com os seus recursos? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Falei de manhã e vou repetir para você. Onde são aplicados o seu recurso, revelam onde está o seu coração. Vou dizer de novo. Onde são aplicados os seus recursos, vai revelar onde está o seu coração. O que a gente faz com os recursos que o Senhor tem dado? Se essa é a porta da estratégia, não à toa o Senhor fez nessa mesma porta da estratégia o lugar de recurso. Porque para conquistar, precisamos de recurso. Então eu e você precisamos entender que Deus quer muito mais do que simplesmente que eu e você tenhamos saldo em conta. Esses dias eu já falei numa pregação, saldo em conta não mede prosperidade em ninguém. Até no mundo financeiro, o que mede prosperidade de alguém é crescimento em patrimônio. Patrimonial. Patrimônio líquido é o maior indicador de prosperidade para qualquer investimento. Se for investir em qualquer fundo de investimento e o patrimônio líquido for baixo, sai dessa barca. Porque se der ruim, não tem dinheiro para te pagar. Simples. Básico. Qualquer consultor financeiro vai te dizer isso. E eu estou te dando de graça aqui, ó. Nem falei, clique no Saiba Mais, arrasta para baixo e faz a inscrição. Tá? Que nós estamos fazendo com os recursos? O que você faz com os recursos emocionais da sua casa? O que você está fazendo com os recursos financeiros na sua casa? Nós como igreja precisamos entender que Deus vai dar recurso para avanço e crescimento do seu povo e da sua igreja. Irmãos, sem saber, sem ter sabedoria e não ter os seus recursos de acordo com a lei de Deus, nós já começamos errado. Não dá para ser um cristão sem ser dizimista e ofertante. É básico. A Bíblia está falando, não é o Serginho. Não dá para achar que nós vamos prosperar sem ter a visão de José de guardar o 20% para no dia mal ter. José, guarde a quinta parte. Você pode ganhar 1.000, você pode ganhar 100 mil. Se você guardar a quinta parte, você sempre vai ter dinheiro. A Bíblia está ensinando. Agora o nosso problema é que a gente, além de não guardar a quinta parte, gasta a sexta, que nem tem. E Deus está falando, existe um lugar de estratégia na porta dos cavalos. Ei, Jerusalém, ali precisa ter administração. Ei, Jerusalém, ali precisa ter organização, porque preste atenção. O que você vê, se você organizar, você vai construir e vai conquistar. Se você organizar, você vai construir e você vai conquistar. Mas precisa entender que a administração precisa ser peça fundamental. Irmão, não dá para viver saúde financeira sem uma planilha. Ai, mas eu não gosto. Então pega o papel de pão, escreve no papel de pão, faz do jeito que você quiser, mas controla quanto entra e controla quanto sai. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, e o Senhor te prosperará. Não dá para fazer finanças sem administração. Então Neemias está dizendo sacerdote. Por que o sacerdote tem que fazer isso? Porque um sacerdócio saudável controla sua grana. Você sabia que o sacerdote recebia oferta e tinha uma parte que era para ele, e tinha uma hora específica, um momento específico, com um garfo específico, quando ele espetava a oferta no momento específico, e a parte que ele tirava do boi era a parte dele? Sem organização, acontece o que aconteceu com os filhos de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli queriam a sua parte antes da parte de Deus, e eles foram destruídos, e todo o chamado profético da família de Eli foi arrancado da terra, porque eles fizeram errado. 1 Samuel. Eu e você precisamos entender o que Deus está querendo. Para viver raízes profundas e permanecer, irmão, nós vamos ter que se organizar.
nós vamos ter que voltar a estabelecer princípios e voltar a administrar a nossa vida com cuidado. Porque não é sobre ter ou não ter. Até quando você tem, você precisa perguntar para Deus se é hora ou não de fazer. Não é sobre ter. Eu já contei uma vez aqui o meu testemunho, irmão. Eu guardei um dinheiro para comprar um carro por 5 anos. 5 anos eu tinha o dinheiro do carro. 5 anos. E eu orava e dizia, posso comprar? Deus dizia, não. Posso ir lá? Não, não, não. 5 anos, irmão. E eu gosto de carro. 5 anos. Até que ele falou, agora sim. Agora você está com o coração correto, com a motivação certa. Você não vai dar um de besta aí, loque aí, se alugando. Agora você vai lá e você vai comprar o carro. 5 anos. Parado lá o dinheiro. Porque não é sobre ter. É sobre aprender a obedecer mesmo tendo. É isso que Deus quer fazer com você. Aí você mete o louco aí. Não, Deus me prosperou, posso fazer. Quem falou? Um lugar de diligência e de sabedoria está disponível para mim e para você, para viver e permanecer. Você quer que a sua árvore frutifique, amém? Sim ou não? O lugar da bênção é no caminho da obediência. O lugar da vitória é no caminho da obediência. Sacerdotes, cuidemos das nossas casas. Sacerdotes, fechemos os muros da nossa casa, onde o inimigo pode entrar. Sacerdote, feche as brechas, abençoe a sua casa, abençoe a sua aliança, abençoe os seus filhos. Sacerdote, vá para a estratégia. Quando for para guerrear, para defender, Ele te dará a estratégia. Quando for para conquistar, Ele também te dará a estratégia. Sacerdote, cuide dos recursos. Guarde os recursos. José e o Egito eram ricos, mas eles compraram o mundo na maior crise, porque a crise gera oportunidades para quem tem recurso. A crise é o melhor cenário de prosperidade para quem tem recurso. Oferta e demanda. Muita demanda, pouca oferta. Muita oferta, pouca demanda. Quem tem recurso vai deitar e se cobrir. Porque a nossa vida não é feita de movimentos rápidos. A nossa vida, ela é feita de permanência. E permanência na palavra de Deus. Olha o que diz, para caminhar para o final, Lucas capítulo 14, verso 28 a 34. Vamos ler Lucas 28 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 14, 28 a 34. Fala assim, ó lá. Vamos 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está falando sobre discipulado, sobre discípulo, amém? Discípulo. Aí ele fala assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não suceda de, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, vai ter que enviar uma embaixada pedindo condições de paz. Presta atenção, quem não tem estratégia se rende. Está escrito aqui. Quem não tem estratégia, manda a gente pedir paz, se rende. Quem não tem estratégia, se rende, desiste e perde. Aí ele continua, assim pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Irmãos, existe um preço
existe uma organização, existe uma administração, existe uma estratégia para a vitória. Para sermos discípulos de Jesus e vencermos, nós vamos ter que ter administração, organização, estratégia que só o céu pode dar. A sua casa pode ser restaurada, mas você precisa parar e olhar para os muros. Por onde o inimigo está entrando? Por onde o inimigo pode entrar? Por onde o inimigo pode ter um lugar de acesso mais fácil? É ali que você tem que entrar, é ali que você tem que trabalhar. É nos filhos, é nas amizades, onde que é? É na internet, é nas redes sociais, onde que é? Sacerdotes, precisamos entender que o nosso chamado é um chamado à responsabilidade, para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus, irmão. Isso aí. Quero que você saia daqui pensando: Deus, mostra para mim que eu não estou vendo. Somente você, homem. Deus, mostra para mim o que eu não estou vendo. Quais os limites que eu preciso colocar na minha casa que eles não estão estabelecidos. Deus, o que eu não estou enxergando aqui nos meus negócios que eu preciso enxergar? Deus, o que eu deveria estar fazendo e não estou? Peça para Deus. Queridos, a Bíblia fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo, é o início da sabedoria, é o temor de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor, para a gente ter temor do Senhor sobre a nossa vida. Porque o temor do Senhor, ele nos protege. De qual forma? Quando eu e você temos o temor do Senhor, nós vamos pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão que vai exigir da gente muita seriedade e responsabilidade. O temor do Senhor nos protege de não ir caminhar pela alma. O temor do Senhor nos guarda para a gente não ir na força do braço. O temor do Senhor não é assim, olhar e eu vou fazer porque... O temor do Senhor é entrar no lugar e dizer: Deus, eu fiz o cálculo, deu certo. Deus, o recurso está aqui. Mas é para ser? É para ser agora? Essa é a melhor estratégia? Aí Provérbios fala assim: na multidão de conselhos a sabedoria. Procure sabedoria na palavra de Deus. Procure conselheiros que possam te orientar. O temor do Senhor nos leva para lugares de segurança. Quantos negócios a gente deixou de fazer e que se a gente tivesse feito não ia dar boa? Mas por quê? Porque o temor do Senhor nos protege. Então é o princípio da sabedoria. Aí a gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não cumpre princípios. A gente precisa olhar para a palavra de Deus. Deus, me ajuda a cumprir os princípios. Me ajuda realmente a entender o que a tua palavra fala sobre princípios, a entender o que ela fala sobre casamento. Irmão, pega Efésios 5, dá uma meditada em Efésios 5, para você saber o que é um casamento saudável, à luz da palavra de Deus. Pega Provérbios 31, você mulher, e você vai saber o que é uma esposa de valor, como fala em Provérbios 31, dá uma meditada lá. Eu não estou reprovando você, eu estou te ensinando como pastor o caminho que você deve andar. Não estou aqui para te julgar, nem para te avaliar, estou dizendo o que a Bíblia diz. Homem, pega a 1 de Pedro, lá vai estar escrito coisas valiosas para a masculinidade. Leia a palavra de Deus. O temor do Senhor faz eu e você buscarmos na palavra de Deus as respostas que a gente não tem, para a gente acertar. Nós não precisamos errar, irmão. O que eu mais oro para Deus é: Deus, não me deixe errar. Eu não preciso errar. Se eu olhar para a tua palavra, eu sei que lá vai ter uma resposta. Então me mostra a resposta, porque eu não preciso errar. Você não precisa errar. Você não precisa pagar um boleto difícil. Você não precisa, viver um casamento só com o resto emocional. Pega a Bíblia.
restaura um muro na frente da sua casa, protege a sua casa, e daí vai para a porta dos cavalos, e lá tem estratégia e recurso para você. Amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele já levou o peso, então Ele pode te dar estratégia. Ele sabe o que vai fazer você permanecer, crescer e frutificar. Amém? Põe a mão no seu coração. E eu queria que, como eu fiz de manhã, Babi, você faz um favorzinho para mim, por favor? Você pede para liberar lá todas as crianças lá para nós. Eu quero que todas as crianças venham, nós vamos orar como família. Como família, todas as famílias, nós vamos se juntar, e você, esposo, vai abençoar a sua casa, vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua esposa. A esposa pede para Deus dar graça e sabedoria para o marido, humildade para ele reconhecer e não ser teimoso. Todas essas coisas, bênção. Nós vamos orar. Você vai pedir para Jesus, sabe, querido, a gente precisa, quando a gente é transparente em falar das nossas dificuldades, e libera e mostra as nossas fraquezas, a graça nos alcança. Paulo falou, né, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, nós precisamos orar, eu e você, marido, nós precisamos orar direto assim: Jesus, ensina-me a ser sacerdote. A gente não sabe. Talvez você não teve uma referência, talvez você não teve um pai que te ensinou. Então pede para Jesus: Jesus, me ensina a ser um sacerdócio real, um sacerdote de verdade lá na minha casa. Me ensina a ser um sacerdote que traz segurança para minha esposa, que traz segurança para os meus filhos. Você, mulher, fala para Deus: Deus, eu não tive uma referência, então me ensina a ser a mulher virtuosa de Provérbios. Me ensina a ser a mulher que o meu marido precisa para ser ajudadora, aconselhadora, aquela que apoia, aquela que valida, aquela que acolhe as suas emoções, os seus sentimentos. Queridos, nós temos que pensar muito nisso. Muito casamento dá errado e muita briga acontece porque a gente não acolhe os sentimentos um do outro. Acolhe o sentimento. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Acolher o sentimento não é concordar. Acolher o sentimento é ser um lugar de cura. Sabe quando tua mulher está meio louca aí, falando um monte de coisa sem sentido? Acolhe. Aí depois você fala assim: falou tudo, calmou. Então vamos orar aqui. Quer dizer que ela está certa. Às vezes ela só quer ser ouvida. Deixa ela falar 1 milhão de palavras. Aí depois, então vamos orar. Calma. Estou aqui, o Pai está on, relaxa, vai dar boa. Traz segurança. Traz firmeza, traz vida. As crianças estão lá na PIB? Não? Deixa as crianças virem que nós vamos orar. Ó que benção, acabou de casar, já tem que orar pela sogra. Oh meu Deus! Olha a luta desse menino, estende a mão e intercede por ele. Glória a Deus, né? Sogra boa, né, Val? Sim, Felipe? Vamos orar? Ore como família aí. Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ser família. Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ser casa. Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ser casal. Eu quero abençoar a minha casa e a minha família. Comece a orar pela sua casa e pela sua família. Levante sua voz. Comece a declarar a vida de Deus. Digno dessa canção, só tu
sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Da sua casa hoje, Espírito Santo, venha sobre cada casa, venha sobre cada casamento, venha sobre cada um deles, Pai, que haja conversão de coração hoje, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dá sabedoria para as mulheres serem ajudadoras dos seus esposos com graça, com amor, com vida, com submissão, segundo a sua palavra, não segundo a sociedade, mas segundo a Bíblia. Eu oro por maridos que ouçam as suas esposas. Eu oro por maridos que sejam sacerdotes, homens fortes dentro de casa, homens que trazem segurança, homens que trazem fé, homens que trazem oração, homens que trazem propósito de oração, jejum, homens que trazem a palavra de Deus e os princípios para dentro da sua casa. Homens e mulheres, Senhor, que tem uma família restaurada. Queremos construir sobre o Senhor, construir sobre o firme fundamento, o único, a pedra de esquina, a pedra angular, Cristo em nós, a esperança da glória. Libera sobre as famílias dons espirituais, sobre as crianças. Libera sobre os nossos filhos dons de profecia, dom de revelação, visões, dom de interpretação de línguas, batismos do Espírito Santo. Libera sobre eles dons de generosidade. Libera sobre eles interpretação, palavras de conhecimento. Aviva a nossa casa, aviva a nossa casa, aviva o nosso lar, aviva a nossa família, aviva a igreja de Jesus Cristo na terra. Aviva-nos pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito. Famílias benditas do Senhor, famílias benditas do Senhor. Sacerdócio saudável. Mostra para cada um aqui qual a brecha do muro que precisa ser fechada, qual é o buraco que precisa ser fechado. Da sabedoria espiritual, emocional e financeira. Sabedoria espiritual, emocional e financeira. Em nome de Jesus, em nome
Canta mais uma vez. Isso, canta, eu vou construir. Diz pra ele, vai. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Aleluia! Aleluia! Eu vou confiar Somente em ti. Somente em ti. Não vou ser. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Diz a ele os céus. O céu te agarra, proclama a tua Aleluia! pois ressuscitaste. Aleluia! Permita que o céu toque a sua casa. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Profetiza, diz junto do céu. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Famílias benditas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o eterno Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o seu sacerdócio, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Cresça, conquiste, prospere, avance e viva tudo que Deus tem para você. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, amém?